sejam muito bem-vindos a mais um Prospera Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje nós vamos falar sobre a produção de leite na região serrana do Rio de Janeiro. Apesar de não figurar entre os maiores produtores de leite do país, o Rio de Janeiro tem números grandiosos. Dos 249,8 milhões de litros de leite produzidos no estado no último trimestre de 2021, metade foi adquirida pela indústria leiteira do Rio de Janeiro, de produtores da região. Em Cachoeira do Macacu, região serrana do Rio de Janeiro, os consultores do Sebrae vão até as propriedades e auxiliam os produtores a atingirem um grande desempenho na venda do leite, desde a criação do gado até o manejo do produto. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora aqui nos nossos estúdios com a Cláudia Stelling, que é analista de agronegócios do Sebrae Nacional. Cláudia, sempre um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Raíssa, o prazer é meu estar aqui novamente, trazendo esse caso de sucesso aí do Rio de Janeiro. E eu também chamo para esse bate-papo o Carlos Mendes, que é analista de negócios do Sebrae do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite. Bom, todo mundo apresentado, sejam bem-vindos. Agora a gente vai ver que ser produtor rural não significa ser alguém que nasceu no campo e herdou a profissão. Em alguns casos, quem está na cidade vê nas propriedades rurais uma oportunidade de negócio bem lucrativa. Confere aí. Bom, meu nome é Luiz Roldão Marques Menezes, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no município de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, na propriedade do André Medeiros, fazendo aqui então uma reportagem sobre um caso de sucesso em pecuária de leite. Olá, meu nome é André da Silva Medeiros, sou produtor de leite aqui na cidade de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. A minha origem é urbana, eu comprei uma propriedade em Maricá, eu tenho uma pizzaria no Rio, né? E a ideia era fazer mussarela. A ideia era produzir leite, comprei umas vaquinhas, comecei em 2010, acreditando que com um pedaço de terra, um campo de futebol, a gente conseguia produzir leite. Com muita dificuldade, consegui tirar 40 litros de leite, foi o meu máximo lá em Maricá. Tentei do meu jeito, tentei sozinho, e é aquela história, todo mundo que tenta sozinho acaba errando muito. Foi quando eu ouvi falar no projeto, foi onde realmente eu percebi que a minha propriedade lá em Maricá faltava muita coisa, faltava estrutura, ela não tinha condições nenhuma de ser rentável. A gente saiu de lá com 100 litros de leite, já colocando em prática os 100 litros de leite, viemos para cá, começamos do zero, porque eu entendi que precisava fazer um planejamento. Junto com o técnico, a gente planejou a propriedade, fizemos o primeiro módulo, compramos os primeiros animais e começamos a aplicar tudo que foi dito pelo projeto. E chegamos hoje, né, numa média de 800 litros por dia. Eu imagino o meu negócio daqui a 10 anos, daqui a 5, 10 anos, eu imagino eu nem aqui mais. Eu imagino eu numa outra propriedade, uma propriedade um pouco maior, porque eu me apaixonei pelo negócio, a gente percebeu que o negócio dá para sobreviver, dá para viver da atividade. Então eu me vejo amanhã ou depois com 3 mil, 4 mil, 5 mil litros. Como eu falei, eu sou inquieto. Se pode 1.000, eu vou. Se pode 2, eu vou também. A minha propriedade hoje, ela vai chegar no limite dela daqui a pouco, com 1.200, 1.500 litros de leite, e eu vou querer mais. Então eu me vejo desse jeito, buscando mais sempre. Olha aí, mais um belo exemplo, né? Cláudia, é surpreendente até a gente ver alguém que é empresário na cidade e resolve, né, investir no campo. Queria saber de você quais são os principais diferenciais em ser um empreendedor em cada um desses universos. E a gente vê ali o otimismo dele, a força de vontade, né? Se pode 1.000, eu vou em 1.000, 2.000, eu vou em 2.000. É um caso de sucesso para outros produtores se inspirarem, né? É isso mesmo, Raíssa. O que a gente vê da atividade agropecuária no Brasil, duas características bem fortes. Uma, a maior quantidade das propriedades são pequenas propriedades. No caso do leite, 90% dos empreendimentos têm até 100 animais. Então, são pequenos negócios.
E é muito forte também essa questão da baixa profissionalização. Então, essa é uma característica marcante que diferencia, às vezes, o empreendimento no campo e o empreendimento na cidade. O produtor, ele precisa ainda trabalhar bastante essa questão de entender a atividade dele como um negócio. Ele precisa planejar, se organizar, identificar quais são os seus custos, seus gargalos. Isso também acontece no negócio da cidade. Só que o nível de profissionalização no campo é muito menor. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais e acho que a grande semelhança é a necessidade desse planejamento. É a necessidade do produtor se profissionalizar mais, focar na parte financeira do negócio para ele entender como é um negócio muito sensível, né? Você está lidando com animais, com vida, com fatores ambientais que impactam, né, na produção de alimentos, nos custos da atividade dele. Então, é muito importante um controle muito grande, um conhecimento. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, a questão da profissionalização da atividade mesmo. Carlos, eu queria saber de você o seguinte, o André começou a produção de leite com objetivo, mas acabou atingindo aí um sucesso com algo diferente. Quão importante é o produtor estar aberto aí a novas possibilidades, né? O André, né, tem um agravante, ele já tem sucesso na zona urbana, né? Então ele foi com uma ideia na cabeça. Se ele não tiver uma mente aberta, o que acontece? A zona urbana tem um ritmo diferente da zona rural. Na zona rural, nada é rápido, nada assim, dificilmente você vai ter uma coisa, faça uma coisa agora e daqui a 1, 2 horas ou em um dia eu tenho resultado. Então, assim, se ele não tem uma mente aberta, se o produtor não chega com uma cabeça assim aberta a novas possibilidades, se isso aqui eu vou fazer não der certo, eu vou para uma outra possibilidade, fatalmente ele não vai se manter, ele vai desistir desse negócio, vai desistir de ser produtor rural. Esse exemplo do André é um exemplo clássico de desistência em pouco tempo, né? Porque já tem um sucesso na zona urbana, vem com uma cabeça urbana, achando que tudo é rápido, tudo vai funcionar como funciona lá no negócio que ele já tem, né, de sucesso. E se ele não tivesse essa cabeça aberta como ele tem, que ele mostra aí na entrevista que ele fala, dificilmente ele estaria aí tendo esse sucesso que a gente consegue enxergar. Isso é uma mente empreendedora, né? Cláudia, o André ressaltou ali que ele precisou, né, de um planejamento para a produção leiteira dar certo. Eu queria saber quais são os passos corretos para se iniciar, então, essa produção. Raíssa, mais importante é a busca do conhecimento. Então, assim, a etapa inicial vai ser um diagnóstico bastante minucioso, bem elaborado, da atividade que se pretende empreender. E a partir daí, do entendimento de todas as etapas, definição de metas, objetivos, traçar um plano de negócios. Esse plano de negócios vai trazer a visão do curto, do médio e do longo prazo, né? Aonde que ele pretende chegar, o que é o potencial inicial da atividade dele, ao longo do tempo, aonde ele vai precisar incrementar, né, aportar mais recurso. É muito importante, desde o início da atividade, o produtor ter a ideia de qual é o investimento que ele precisa fazer para ele alcançar aquela meta, aquele objetivo traçado e ele conseguir ter o retorno da sua atividade, né? É muito importante cada etapa ser bem desenhada para não acontecer como o André falou da etapa inicial dele, né? Às vezes encontra dificuldades, tem uma ideia e o Carlos frisou aqui, né? Ele vinha do empreendimento urbano e de repente migrou para o rural e identificou vários desafios aí que eram desconhecidos para ele e aí desanima, né? Às vezes acha que a atividade não é para ele ou que a atividade não dá certo, não é rentável, mas eu acredito que todo planejamento bem feito vai mitigar todos esses desafios que forem se apresentando ao longo do processo e, com isso, ele conseguir ir colhendo já os pequenos resultados desde o começo e avançando, né, nas suas metas, nos objetivos que ele traçou. Um outro ponto muito importante, Raíssa, é ele identificar qual que é o potencial daquela área que ele tem, né?
ele conhecer as características do solo, do clima, do relevo, qual que é a atividade que dá certo ali, se é aquilo que ele pensou inicialmente, se aquilo está dentro do planejamento dele, para ele poder potencializar o uso dessa área, né, até o alcance de 100% de utilização de todos os recursos que ele tem na mão. Então, a base do sucesso vai ser um bom planejamento. E ele melhorando a questão do planejamento, ele vai ter um manejo melhor, consequentemente, uma produção de mais qualidade, né? Carlos, o André exemplificou muito bem pra gente a dificuldade dele no começo da produção, tirando poucos litros, fazendo tudo do jeito dele, como a Cláudia também falou aqui pra gente. Isso mostra mais do que nunca a importância de uma consultoria técnica especializada, né, para ajudar ele a corrigir alguns erros ali no manejo. A Cláudia está falando da profissionalização. Realmente a falta disso, né, a falta dessa profissionalização atrai muitos curiosos, né, acaba, principalmente quando, mais uma vez no exemplo do André, ele sai da cidade, está indo lá para o interior para ter um negócio, chega muita gente que acha que sabe, né, e que não sabe de fato, dá dica, dá conselho, olha, faz isso que vai dar certo, faz assim que vai dar certo. E a maioria das vezes, infelizmente, as pessoas acabam seguindo esses conselhos, né, assim, e acabam não tendo sucesso, não conseguindo realizar o que pretendia, né, ter de repente um retorno financeiro, ou até mesmo a realização de um sonho, né, que muitos vão para o interior realizar sonhos e não só buscar a realização financeira, que às vezes já tem sucesso, enfim. Ou como o André vem para tem o objetivo de fazer uma mussarela, enfim, e não consegue, não tem sucesso. Por quê? Porque não ouve as pessoas certas. Quando a gente está doente, a gente procura um médico para ver qual é a melhor solução, qual é o melhor remédio. E nesse caso, de ter uma propriedade rural, para quem não tem nenhum conhecimento principalmente, o ideal é procurar um consultor técnico, como aí o Roldão falou na entrevista, né? Um ótimo consultor, está com o André desde o começo do processo dele, de mudança de mentalidade, né? Então, assim, o Sebrae tem esse tipo de consultoria, os produtores podem nos procurar, a gente tem tanto consultoria técnica quanto consultoria gerencial, né? Porque também não adianta só ter a técnica do negócio, também precisa gerenciar, fazer uma boa gestão. Enfim, o Sebrae consegue ajudar nisso tudo. E o André é um exemplo de sucesso de onde os produtores podem chegar, né? Cláudia, não tem uma fórmula certa, né? Às vezes eu vejo muito isso, quando a gente vai a campo, o produtor copiar o vizinho, por exemplo, realmente tem que ser algo personalizado, né? O Sebrae, ele foca bastante nisso, Raíssa, em customizar cada atendimento. Nós temos as consultorias individuais, na qual vai ser analisado caso a caso. Qual que é a realidade daquele produtor, qual que é o negócio que ele quer empreender, qual o potencial desse negócio para a área dele, para as condições que ele reúne ali, para que não haja nenhuma frustração e, na verdade, ele consiga a rentabilidade que ele espera, que ele possa crescer. Esse é o nosso objetivo sempre. E às vezes o produtor reproduz algo uma informação da família, do avô que passou para o pai, e a informação errada está sendo perpetuada ali, às vezes reduzindo a renda dessa família, né? Então é muito importante realmente que uma pessoa especializada possa passar essas orientações para ele. E um produtor rural antenado vê oportunidades além daquela inicial, o que faz ele começar a produção. Isso é uma grande oportunidade de sucesso e é o que nós vamos conferir agora. A ideia no primeiro momento era eu produzir a minha mussarela. Eu ia montar um laticínio, né? A gente foi percebendo que são negócios distintos. No começo a gente acha que é a mesma coisa, né? Produzir o leite e industrializar o leite, eu achava que era uma coisa só. Mas, na verdade, são dois negócios distintos. Então, a gente começou a produzir 100, 200 litros, até 200 litros a gente dava para fazer alguma coisa. Cheguei a fazer mussarela, fiz curso e tudo, mas aí começava a tomar muito tempo da gente, começamos a fazer conta, percebemos que não valia a pena. Não valia a pena, então era melhor produzir e vender para quem era de direito. Então a gente produz hoje 800 litros de leite por dia e a gente está vendendo para uma empresa chamada Piracanjuba. Se a gente for falar em evolução, eu tenho duas formas de ver essa evolução. Primeiro é vendo os números, porque a gente saiu de
100 litros de leite lá em Maricá, hoje a gente já está com 800 litros de leite. Essa é uma forma da gente ver a evolução do leite. Mas tem uma outra forma também. E eu evoluí também como pessoa. Eu deixei de ser um cara burro. Na verdade, hoje eu sou um cara que faço conta. Hoje eu sei ver os números de uma outra forma. Hoje eu vejo tudo com uma outra visão. Hoje eu sou outra pessoa. A minha propriedade hoje é outra propriedade. Correto? Para mim, isso foi a maior evolução da minha vida. Você saber que você vai ajudar alguém a desenvolver sua vida é muito gratificante para a gente técnico. E você pegar um produtor com o perfil do André, que hoje em pouco tempo ele consegue ter 100% da propriedade dele aproveitável, é muito legal, além de ser a nossa oportunidade de ter uma unidade demonstrativa para a gente criar, então, todo esse envolvimento dos parceiros em volta. Trabalhava no Rio de Janeiro a 1000 por hora, comecei a trabalhar com animal, percebi que a vida não era tão veloz desse jeito. Eu percebi que eu precisava ter um pouco mais de calma, procurar um pouco mais de saúde mental. Então a diferença para mim hoje é justamente essa. Hoje eu consigo viver. Hoje eu consigo contar as horas, né? Antes as horas passavam, a gente nem percebia. Então hoje a gente consegue, junto com os animais, ter uma rotina gostosa. Então eu aprendi tudo isso, aprendi a gostar da vida junto com os animais. Eu aprendi a gostar do campo junto com os animais. A tranquilidade que a gente tem aqui não tem preço. Olha aí, o produtor rural tá feliz. E Carlos, o André disse ali na reportagem que produzir leite e industrializar o leite são coisas completamente diferentes. Fala pra gente um pouquinho mais sobre essas diferenças, né? E como trabalhar com cada setor. Então, aqui no Rio, o André fala de produzir mussarela, né? Aqui no Rio, a questão do queijo artesanal, né, que não é mussarela, é um queijo artesanal, tem uma burocracia muito grande. A lei é bastante rigorosa, então tem esse dificultador, né? A maioria dos produtores de leite preferem não ir para essa parte da industrialização, né? Além de outros fatores, né? O aumento de mão de obra, a mão de obra tem que ser em número muito maior. O investimento em maquinário também é um investimento alto, que meio que impede, né? A maioria dos produtores são pequenos produtores. O André, produzindo 800 litros de leite por dia, está uma das maiores médias do estado aqui. Então, assim, a maioria são pequenos produtores que não dispõem desse recurso para investir em maquinário, para investir em mão de obra. Uma propriedade do tamanho que o André tem aí de 15 hectares, ele tem 5 funcionários, né? E para industrializar esse leite que ele produz, pelo menos o triplo ou o quádruplo de pessoas. Então, assim, é um aumento. Eu acho que o principal dificultador, né, de trabalhar com os dois ou ir para a industrialização somente é o recurso mesmo, recurso financeiro, né? Porque o investimento acaba sendo bem alto para fazer isso. Mas, assim, quem trabalha com isso, quem opta pela industrialização, também é um setor que está em bastante crescimento, né? Assim, tem concorrentes grandes, mas os pequenos produtores têm ganhado bastante destaque no mercado, aí nessa produção um pouco mais artesanal, ainda que não seja totalmente artesanal, mas que tenha uma parte dela que seja artesanal, tem ganhado um mercado bem grande aí ultimamente. Tem ganhado mercado e também é uma forma de agregar valor a esse leite, né? A gente vê muito isso, o produtor consegue uma renda muito maior quando ele beneficia esse produto. Sim, sim. Infelizmente, como eu falei, aqui no Rio a gente tem uma grande dificuldade da legislação, né? De manter essa coisa meio artesanal.
né? Mas, assim, em outros estados, como Minas, por exemplo, tem o Selo Arte, é um sucesso, né, assim, de queijo. Minas já é tradicionalmente sucesso de queijo, mas, assim, esse queijo artesanal do pequeno produtor está sendo um sucesso, assim, está explodindo no mercado aí por conta da flexibilização da legislação, né? Então, assim, aqui no Rio a gente está trabalhando para isso, para mudar essa legislação, mas, assim, é um sucesso total essa parte artesanal aí dos pequenos produtores. Muito bem, Cláudia. O André, como a gente viu ali, produzia 200 litros de leite por dia para fazer a mussarela dele e viu que isso estava até limitando o crescimento da própria produção. Então, te pergunto, como trabalhar essa diversificação, né, sem atrapalhar o crescimento da empresa? Raíssa, o que aconteceu com o André é que ele tentou, com os mesmos recursos, envolver mais, né, acrescentar mais uma atividade no negócio dele. E para poder ter sucesso é importante assim que tenha as pessoas que vão estar mais envolvidas em uma atividade. É muito difícil para ele, lidando com os animais, que é uma atividade que demanda muito tempo, o manejo é trabalhoso, conseguir ainda cuidar da produção dos queijos, né, dos laticínios, ter a condução de uma agroindústria, uma pequena agroindústria na propriedade dele. Então, como o Carlos falou, um dos fatores é esse da mão de obra, que acho que precisa ser organizado. Aí eu volto no item planejamento, né? Fazer um planejamento inicial de acrescentar mais uma atividade no seu negócio vai contribuir muito para o sucesso, né? Ele identificar que mão de obra que ele precisa, os insumos que ele vai precisar, os equipamentos, quanto que se envolve de recurso, qual que é a quantidade de leite que ele precisa produzir para tornar a produção de queijos dele viável economicamente. Ele vai conseguir produzir esse leite todo, ele vai precisar estar envolvendo outros produtores da região para agregar esse valor ao queijo e beneficiar vários e tornar o negócio viável. Então, são vários pontos que precisam ser entendidos, planejados para que o sucesso venha. Com a mesma estrutura da produção, fica bastante difícil ele conseguir dar conta de duas atividades ao mesmo tempo. Muito bem. Carlos, no caso do André, ele diz ali que aprendeu a ver os números de outra forma, fazendo um trabalho inteligente. Como a consultoria do Sebrae auxiliou nesse processo? A gente vê ele falando, ele tinha uma outra propriedade menor, né, num local também que é não tão favorável, vamos dizer assim, mas na cabeça dele ele achava que poderia dar certo. Por quê? Porque, novamente, ele não tinha uma consultoria técnica especializada nisso. Ele não tinha procurado o Sebrae, não tinha procurado o Senar, que é um parceiro nosso nesse projeto aí, que é o projeto Balde Cheio. A parceria do Sebrae com o Senar, esses atendimentos técnicos e gerenciais, né? Então, assim, ele não tinha nos procurado e ele estava fazendo do jeito que ele achava. Quando ele entrou no projeto, que o Sebrae começou a atender com os consultores, indo lá, fazendo não só a parte gerencial, né, essa parte dos números, que ele falou que vê os números de outra forma, faz as contas de outra forma, mas também a parte técnica mesmo, né, a análise do solo, porque não é só cuidar do animal, né? É cuidar do alimento do animal, né? A análise do solo ali, da fertilidade do solo, qual alimento, qual tipo de capim que a gente vai dar para esse animal, em que frequência dar esse alimento, onde os animais dormem, onde os animais ficam, enfim, toda essa consultoria técnica e a consultoria gerencial, né? A parte do planejamento, que a Cláudia tem falado aí, parte do planejamento é bem importante, gestão financeira. Além de tudo, tem que contratos, né, a parte de contrato, quando é um bom contrato, quando o retorno financeiro desse contrato é favorável ou não é, enfim, toda essa parte gerencial também a gente consegue entregar. E o André fala muito bem, assim, ele tinha uma visão e hoje é totalmente diferente, assim, porque não adianta, ele pode produzir 800 litros, e se ele estiver somando prejuízo? Se ele não tem nenhum controle, não tem nenhuma gestão financeira, ele não saberia disso. Hoje ele sabe que está tendo lucro, um bom lucro aí, diário, mas graças a esse controle que ele passou a fazer, coisa que ele não tinha antes, né? É isso aí. Cláudia, vendo tantos casos de sucesso até aqui no Prospera Agro, com o mote do aniversário do Sebrae, 50 mais 50, como o Sebrae se prepara para o futuro com relação ao atendimento desses produtores rurais? Conta pra gente. Raíssa, uma frente que a gente tem investido bastante é a divulgação do trabalho do Sebrae no agronegócio, né?
Por muito tempo, isso não era muito conhecido. O Sebrae era muito conhecido como a casa do pequeno negócio, do pequeno empresário, mas o foco mais urbano. Então, a gente tem investido nessa divulgação porque o trabalho do Sebrae no agronegócio é um trabalho forte, ele está distribuído em todos os estados e tem sido potencializado a cada dia. Um outro fator que a gente tem se organizado e também colocado energia é a questão das parcerias. Como o Carlos falou aqui, essa parceria com o Senar, hoje nós temos o Juntos pelo Agro, então a gente trabalha o mesmo produtor, o mesmo público, com as soluções e as ferramentas do Sebrae e as soluções e ferramentas do Senar. Então, a gente pode potencializar muito mais os resultados a partir de parcerias, não só do Senar, mas também do Ministério da Agricultura, buscando a simplificação dessas legislações, sendo um canal para levar até o Ministério da Agricultura as dificuldades que o produtor tem na execução dessas legislações, então tentando buscar soluções conjuntamente. Então, a parceria é uma frente que a gente tem investido bastante também. E essa questão também do digital, né? É algo que veio para ficar e também já chegou no campo. Então, as ferramentas digitais têm ajudado muitos produtores a potencializarem seus negócios. O Sebrae desenvolveu e está na fase final aí de ajustes um aplicativo nessa parceria junto com o Senar, com o objetivo de tentar sanar as dificuldades e levar as melhores soluções ao produtor diretamente na mão dele, ele estando no campo por meio desse aplicativo, e também de outras ferramentas digitais que a gente estão no nosso radar para serem implementadas num espaço de tempo curto aí. Estamos na era tecnológica, né? E os produtores têm que se adaptar a essa realidade. Muito bem, pessoal, o Prospera Agro fica por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso programa. E antes da gente encerrar, Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Deixa um recado para os nossos produtores rurais. Raíssa, é sempre um prazer vir trazendo esses casos de sucesso, porque a gente acredita que essa é uma forma do produtor enxergar oportunidades, ver que é possível, né, a gente ter rentabilidade no negócio rural, se animar em buscar o Sebrae, porque nós temos muitas ferramentas e soluções que estão à disposição de todos, nos escritórios estaduais, nos escritórios regionais. Então, basta buscar que nós estamos à disposição de portas abertas para atendê-los. Carlos, eu também agradeço a sua participação com a gente e manda o recado para o pessoal do Rio de Janeiro que está acompanhando o Prospera Agro. Agradeço mais uma vez pelo convite, Raíssa, e deixo as portas do Sebrae abertas, né? Temos, como a Cláudia falou, nossos escritórios regionais, temos 14 escritórios regionais, mas além disso, estamos espalhados nos 92 municípios aqui do estado, nos nossos parceiros. Então, quer nos encontrar? Ou, se você já sabe onde é nosso escritório, vá até lá, vá até o atendimento, ligue para a gente no 0800 570 0800, que é a nossa central de relacionamento do Sebrae, e também no nosso site, né, sebrae.com.br/RJ, você encontra todas as nossas informações de contato, onde nós estamos atendendo, e além também de capacitações, de materiais, enfim. Deixa as portas abertas aí do Sebrae e agradeço mais uma vez pelo convite. Maravilha, e eu também me despeço de vocês. E se você que está assistindo perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do AgroMais no YouTube. Muito obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau, tchau.